Cumprimento essa competente mesa, a professora doutora Rita de Cássia, o doutor Alexê e o doutor Marcelo. Para mim, um motivo de grande satisfação estar aqui, né? Enfim, porque sei da competência e do senso crítico aguçado dos senhores e também da professora Rita. Bom, o tema da apresentação do meu TCC é Cidadania Popular frente à Constituição Federal de 1988. Apresentação. Neste trabalho é travado um desafio acerca do entendimento da cidadania popular. Para isso, nós fazemos a análise dos principais fatos históricos que influenciaram na cidadania no Brasil e no mundo, trazendo à tona questões de relevo global que vêm, inclusive, a influenciar na soberania popular. Este trabalho surge da preocupação com o povo brasileiro, que tem muitas vezes beirado longe o digno acesso às funções do Estado. A problematiza nossa indaga se é possível uma repolitização da legitimidade, onde a crise da representação seja superada pela cidadania popular, pela democracia participativa. A razão da escolha do tema se prende ao fato das experiências vividas com aqueles que vivenciam as dificuldades de acesso aos serviços públicos em geral e que clamam por mais participação popular. Objetivo geral: verificar se a Constituição de 88 realmente coloca o cidadão brasileiro como sujeito de direitos a partir da evolução histórica do conceito de cidadania, possuindo como foco uma noção popular de cidadania que vai de encontro ao reducionismo contemporâneo da participação popular. Objetivos específicos: demonstrar quais os requisitos para ser considerado cidadão, discutir se há possíveis alternativas de substituição ou aperfeiçoamento das práticas democráticas que possam, inclusive, superar os mecanismos da democracia semidireta. Desvelar os aspectos do poder legislativo e sua correlação com a cidadania, destacando a crise de legitimidade representativa e as principais forças políticas que afetam a soberania popular. A metodologia a ser adotada consistirá na pesquisa, que é de cunho qualitativo, e será de natureza bibliográfica, e o método científico a ser utilizado será o dialético. Pois bem, do surgimento da ideia de cidadania, a busca do conceito de cidadania. Este trabalho nos permite a compreensão de que os requisitos para ser considerado cidadão no Brasil é ser nacional e está alistado eleitoralmente nos termos da lei. A cidadania, no seu enfoque constitucional, é um direito político por meio do qual o povo exerce todo o poder do Estado através da forma direta e indireta, ou seja, através da representação política. Em outras palavras, a cidadania é o canal de transformação social, de transformação dos direitos de todas as matrizes, seja o direito político, o direito social e os direitos civis. Da cidadania antiga ao surgimento do conceito iluminista de cidadania. Na Grécia Antiga, é possível identificar que o governo da Grécia era exercido pela Assembleia, que em grego significa eclésia. Na Assembleia, os cidadãos discutiam e aprovavam leis, aprovadas pelo conselho denominado Bule, que eram formados por um conselho de anciãos, em número de 500, cuja eleição desses anciãos era feita pela própria Assembleia. Esse modo de governo direto da Grécia foi o que mais, no mundo antigo, trouxe a evolução, o aprimoramento dos direitos individuais. Porém, esse direito que tanto prosperou no tempo antigo,
ele excluía da participação política as mulheres, os escravos e também as pessoas que não tinham nascido em Grécia. Em outras palavras, apenas 10% da população participava desse processo político da Grécia. Cidadania romana. Na cidadania romana nós vemos uma estratificação social onde os patrícios eram considerados cidadãos e os plebeus não tinham direito de participação política e tantos outros direitos como os civis. Mais tarde, os plebeus, junto com a massa popular, conseguem instituir um tribunal com poder de veto das decisões dos patrícios. A condição de vida dos plebeus melhora com a feitura de leis escritas. Cidadania medieval. Devido à hierarquia das classes sociais na época medieval e devido à forma estamental dessa sociedade, não podemos dizer que na época medieval houve cidadania, porque ou você era servo, ou você era nobre, ou seja, se você nasceu em dada classe social, você seria para o resto da vida. Então, essa noção estamental de sociedade esmaga qualquer compreensão de cidadania. Cidadania absolutista. Aqui tivemos um fluir de pensamentos que começaram a questionar o poder absoluto dos reis, bem como os dogmas religiosos. Esse pensamento, o iluminismo, ele veio quebrar os paradigmas do absolutismo. E nessa quebra de paradigmas, o iluminismo começa a defender ideias como a liberdade de pensamento, a igualdade entre os indivíduos, como também o fluir de uma democracia representativa, bem como a escolha de representantes, surgindo assim uma democracia representativa, digamos assim, célula para o mundo. Esse pensamento iluminista influenciou na Constituição norte-americana e logo depois na Constituição francesa. Na França, esse pensamento implantou, através de um regime constitucional, uma democracia que adotava o voto censitário, ou seja, através da renda de cada cidadão. E também podemos destacar aqui o papel do poder executivo, que através dessa Constituição ficou a cargo do rei, que tinha autoridade para nomear ministros, e o judiciário também foi implantado, um sistema judiciário por juízes eleitos. Essa democracia representativa, que ora excluía o mais pobre por meio do voto censitário, ela evolui para um sufrágio universal masculino, ou seja, sem exigência de renda. Temos esse tópico também da cidadania contemporânea, que é apenas uma extensão do que houve, do que surgiu na cidadania absolutista. Aqui eu apenas destaquei, retratei com maior ênfase, é que quem tem legitimidade, digamos, quem tem personalidade jurídica para exercer essa soberania popular é o Estado. Mas quando esse Estado não acolhe as demandas, o clamor social, digamos que enfraquece essa dita soberania popular. Trata-se de mera extensão do capítulo anterior visto. Aspectos históricos do cidadão no Brasil. No Brasil, nós verificamos que o índio, o negro e o escravo e outras categorias sociais foram excluídas do contexto político do nosso país. Mais tarde, a Constituição de 1891, ela vem implantar um regime de democracia representativa, mas ela excluía desse contexto os analfabetos. E como o Estado não garantia o ensino de qualidade a todos, o montante da população votante se diminuía, ou seja, era de 2%, também ficava excluído nessa época as mulheres de votar.
e o voto não era secreto. Vem Getúlio Vargas mais lá na frente, e com a Constituição de 1934, Getúlio Vargas institui o voto secreto, que enfraquece o poder dos coronéis, e também institui o voto feminino, melhorando assim o que podemos dizer da nossa democracia representativa. Porém, veio o golpe militar de 64, que faz com que essas conquistas populares sejam cessadas e só ressurgindo com a Constituição de 1988. É importante dizer que, dentro desse contexto histórico, o eleitorado foi gradativamente crescendo. Se antes era de 2%, esse montante em 1998 passou a ser de 66% da população. Pulamos com a Constituição Federal, podemos dizer que conseguimos chegar a 66%, claro, avaliando outras etapas históricas, conseguimos chegar a uma média de 66% da população votante. Porém, sucintamente, cabe dizer que nós tivemos uma evolução muito grande no contexto da democracia representativa, pelo menos do ponto de vista formal. Mas, porém, a participação do eleitor para além do processo eleitoral continua sendo meio tímida no Brasil, carecendo de um melhor aperfeiçoamento legal e tecnológico. Cidadania hoje, dentro de um contexto de uma sociedade global, é possível falarmos também de uma cidadania também global, ou cidadania cosmopolita, na linguagem de Kant. E por que nos permitido falar em cidadania global, cidadania universal? Devido à internacionalização dos direitos humanos. Porém, nós não podemos interpretar isso à risca, porque em nossos dias, imigrantes que tentam uma melhor condição de vida são muitas vezes tratados como ilegais, são maltratados e até mortos. Então, esse contingente que não consegue circular no mundo, eles não são muitas vezes reconhecidos como humanos, o que nos leva ao entendimento de que, à luz do cosmopolitismo, trago aqui um entendimento de dois autores, à luz do cosmopolitismo, de Moures e Lunardi afirmam que as circunstâncias discriminadoras acima elencadas não podem prevalecer. Quando eu falo dessas circunstâncias, eu falo da liberdade de locomoção no mundo e falo também da força de trabalho oprimida pelo mundo. Não podem prevalecer, pois os homens são fundamentalmente iguais em sua igual dignidade. Diferença entre cidadania e democracia. Primeiro, por que diferenciar essas questões? Foi possível verificar neste trabalho que o conceito de cidadania, por muitas vezes, ela tem variado no tempo e no espaço. E a fim de que não perdamos a essência, é importante destacar, conforme Moncada, que a essência da democracia consiste no seguinte: a democracia nada mais é senão precisamente aquela forma de Estado em que, de qualquer maneira, o povo, ou seja, a generalidade dos cidadãos, é o detentor do poder. Pois bem, considerando a cidadania como modo de participação direta no poder, a diferença entre democracia e cidadania é que a democracia é um conceito mais amplo, que abarca inclusive a cidadania, sendo a cidadania um subconceito, uma das modalidades de se exercer a democracia. E neste mesmo sentido, é também a democracia representativa, ou seja, a democracia indireta, um subconceito da democracia.
seja numa forma direta ou indireta de democracia, o que é importante afirmar aqui é o entendimento de que tanto a democracia direta como a democracia indireta, ela sempre teve a busca de um fim maior, um objetivo maior. E esse fim maior, conforme Moncada, foi sempre a ideia de um bem comum, da utilidade do maior número de cidadãos, como fim mais valioso, só julgado garantido com a participação do povo no governo. E o autor vai além, ele afirma a demofilia, o demoísmo, o amor do povo acima de tudo, como princípio ativo de toda a vida política, inspirador de uma sempre crescente autonomia imanente, é o que constitui a verdadeira essência da democracia. Esta ideia de bem comum está intimamente ligada à ideia do respeito e amor pela própria pessoa do homem. O autor, em linhas gerais, ele quer nos passar a ideia que, apesar de as democracias históricas terem, ora, apregoado a liberdade como fim maior, ou ora terem apregoado a igualdade como fim maior da democracia, existe um maior, ou seja, onde a liberdade e a igualdade também buscam esse fim maior, que é o bem comum. Segundo Moncada, as crises da democracia estão no plano da sua essência, mas sim no plano da história, das várias formações históricas da democracia, ao transitarmos do domínio da essência para a existência, ou seja, da filosofia para a história. Bom, nós podemos dizer que a cidadania no Brasil evoluiu e que no nosso tempo continua a evoluir, a exemplo das conferências nacionais realizadas no Brasil. Porém, o que nos falta muitas vezes é a formação moral e cívica do cidadão, a fim de que nós consigamos ter uma plenitude da democracia. É impossível falar em democracia sem falarmos também em uma reforma, ou seja, num controle maior sobre a imprensa, que muitas vezes controla e dita a pauta nacional. No mais, eu quero passar para os meus agradecimentos. Primeiramente, agradeço a Deus por me revelar maravilhas que me fazem sentir vitorioso e seguro. Ao meu avô, Pedro Tavares Maia, em memória, por me ensinar a ser perseverante. A minha avó, Maria do Carmo Assunção Maia, por me encher de otimismo em relação ao futuro. Aos meus pais, Maurício e Luísa, por investir em mim sem exigir nada em troca. A minha namorada, Niede Lidiane, por me ajudar a enxergar as minhas potencialidades quando a visibilidade do meu horizonte estava embaçada pela névoa das aflições dessa vida. Ao professor Armênio e também, em especial, à professora Rita de Cássia, por ter se empenhado e por ter tido paciência em me ajudar neste trabalho. A dedicatória, eu dedico esse trabalho aos meus pais, Maurício e Luísa. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. A gente sabe que é um trabalho muito bem construído, muito lido, muito mastigado, muito discutido, né? Eu vou passar a palavra primeiramente ao professor Marcelo, professor Alessandra, que passa as minhas considerações. Professor Marcelo. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, pela discussão histórica, né? A questão de uma transformação que o homem, a Lisiane, necessita também, né, da historiografia, a cidadania grega, humana, por isso mesmo, e a democracia e a questão da cidadania grega, o pátrio dos aristóicos, que cita, Aristóteles também, o homem que não vive em sociedade não é único. Os
um político, uma necessidade plena de realização nacional. O Estado, que não se recita, ou é um Deus, ou é um inseto, um animal. Então, dentro dessa condição, temos aí, as para você também, o iluminismo, a questão da Idade Média, né? Então, essa questão da religiosidade também, o sentido do absolutismo religioso, isso seria uma ofensa à pessoa, no sentido da dignidade da pessoa. E no iluminismo, justamente, isso importante, cursou Hobbes, o precursor do iluminismo e da Revolução Francesa. A base não justamente vem de Montesquieu, né? Charles Montesquieu, Robespierre, e todo aquele deveria para e a dignidade da pessoa humana é a base de tudo, e a base da Constituição prerrogativas, o homem digno, não é um cidadão apenas cidadão, a polis do Estado, mas seria cidadão no sentido que se coloca tanto, cosmopolita. Eu coloquei aqui ontem, por exemplo, quando o Helder Câmara diz: eu não me sinto estrangeiro em lugar nenhum. Doutor Boris Carlos, a maior universidade do mundo. Não estrangeiro em lugar nenhum. Isso é a cidade, como se fosse um globo, a nossa grande casa. E dignidade. Né? Você, por exemplo, cita também aqui uma questão importante lá do Platão, que na República, o mito da caverna, a base é o conhecimento. Daí, parabéns ao desenvolvimento, nós como cidadãos. É preciso que o Estado dê condição a isso. Muitas vezes sabemos que não dá. Né? Então você vê, por exemplo, a questão aqui, também que você coloca muito bem no final do seu trabalho, se ande estudando com ela, com o Platão. Quem conhece, comanda. Quem não conhece, é comandar. É preciso que o povo, realmente, o poder, é o povo, que tem essa consciência também. É difícil, mas cada vez mais está aí a consciência de movimentos que são legais. O que não é legal é a destruição, é a anarquia, é a perturbação da ordem pública. Agora, as reivindicações são legais, é próprio do povo. É uma consciência. De lá o Platão na República, aquela hierarquia, quem comanda, só podendo realmente estar no Estado, reis, histórias, né? Quem tem esse conhecimento da uma série de processos e etapas. Né? Aqui, por exemplo, você termina, que eu achei muito bonito, se onde o povo adormecido aportou e derrubou o regime militar, a Constituição foi em 88, depois a direta guerra, a estrutura, em ato posterior deu legitimidade à Constituição Cidadã de 88, como referência valorativa para governar o país. Hoje, esse povo precisa acordar para por essa Constituição entrar. A Constituição é belíssima. Mas quando aí as questões jurídicas, certo? Eu estava numa reunião, uma vez num debate, e um professor, André, hoje é deputado, vereador, André Reles, disse assim: se um ET, um extraterrestre, chegasse aqui e perguntasse sobre política, qual a Constituição, em que país eu vou morar, vendo as Constituições da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, etc., ou do Brasil, aí eu leio e falo: beleza, eu quero morar essa Constituição melhor, é brasileira. Aí ele vai morar nela, vamos morar. Então, o que é a questão da não violência? Não se cumprir a Constituição. Você diz aqui, devemos cumprir e colocar em prática. Né? Então, da filosofia não veio observando isso. Né? Mas está parabéns pelo trabalho muito bem feito, parabéns à sua. Boa noite a todos os presentes, todos os alunos, Rafael. No teu trabalho, gostei mais. Cidadania Moral foi a Constituição Federal de 1988. Embora não já claro está escrito, não deu tempo. Não deu tempo, como é que foi ver inimigo, não deu para relacionar e colocar todos os pontos importantes, mas o que está escrito aqui é o claro. E é o seguinte, o trabalho acadêmico ele tem três requisitos que o aluno não pode deixar de atender. Primeiro, a disciplinar, está presente nas aulas presenciais. Outro é a questão do estudo acadêmico, ou seja, seguir as orientações por parte do orientador, se seguir todas as determinações dadas por ele. E a outra questão da dedicação.
4 trabalhos sobre 4 monografias que eu participei, e eu agradeço a professora Rita por ter me dado um participar. E pela vida que você tem, você mostrou assim uma vida muito atribulada, eu não esperava você conseguir isso aí. Você conseguiu. Eu estava com essa professora Rita, ele conseguiu, os outros não conseguiram. Os outros não conseguiram. Quer dizer, você seguiu a risca a orientação que ela deu. A orientação, toda a orientação, toda a sugestão de autores. Você foi assíduo, dá para ver que você foi assíduo, se debruçou no livro. E assim, às vezes o aluno mais humilde é aquele que às vezes ele consegue vencer. Às vezes aqueles mais exaltados não conseguem tanto. É isso aí, o mundo acadêmico. Aqui na apresentação, eu gostei muito da tua apresentação, porque ela pega elementos que foram trabalhados no projeto, uma apresentação que é uma visão geral, sem aprofundamento. Sem colocar as situações que eu coloquei, eu gostei muito disso aqui. Você colocou também os objetivos na própria apresentação, que cabe muito bem, em texto todo. Colocou os objetivos bem definidos, o geral, um aspecto macro, colocou que é quase uma repetição do livro, de 3 são os específicos, colocou também a justificativa, mostrando que o trabalho tem relevância, porque os dizeres como justificativa, que é o porquê do trabalho, o motivo pelo qual foi feito o trabalho, a relevância social do trabalho, a relevância profissional do trabalho, e ainda a metodologia que colocou o tipo de método utilizado nesse quadradinho. Você colocou tudo o que é necessário na introdução. Se você citou autores, você citou a parte histórica, aí a parte do cara também. O professor Marcelo já saudou aí, já agradeceu aí, disse que parabenizou pela questão dos autores citados, do aspecto filosófico, e também no aspecto histórico. Citou a Grécia, como era a democracia na concepção grega, citou Lenza, muito boa essa citação aqui. O que é que tem na parte textual, no tocante aos capítulos, que seria o desenvolvimento? É você citar os autores, os eixos temáticos, os pontos abordados por ele, ou seja, do ponto de vista do autor, e fazer uma interpretação para no final, na conclusão, recapitular e refletir. Você fez justamente o que eu gosto de um trabalho aqui. Eu fizesse a citação, eu fizesse uma interpretação do ponto de vista do autor. Quando se tornece, afirmar a cidadania em contas materializada, tanto na ideia da capacidade eleitoral ativa, ser eleitor, e passiva, ser eleito, quer dizer, lá da Silva Afonso, define a cidadania como sendo uma forma de político que é qualquer direito de participação do povo. Quer dizer, isso não se diz o que é isso aqui, diz o que ele quis dizer com isso. No teu resumo aqui, você fez o resumo, que é um resumo, observar os sistemáticos um pouco do trabalho, que vai dar toda a parte textual da introdução até a conclusão, passando pelos capítulos. E colocar aqui a cidadania, o conjunto de direitos e deveres do qual o cidadão e que está sujeito no seu relacionamento com a sociedade. Do latim cívica, cidade, direitos políticos que o indivíduo deverá ter. Na área do direito de ter direitos, direito de ter direitos, que é a cidadania. E aqui eu estranho que a língua estrangeira, você vai seguir a mesma forma. E seguindo nesse teu texto, a parte textual, você foi metodologicamente correto, de acordo com formato de estrutura de um trabalho acadêmico, seguindo as determinações da RT, no tocante ao formato de estrutura. Nessa parte histórica, a questão da Revolução Francesa, você está no sul, na democracia, democracia, poder na problema do povo que precisa da representação financeira, quer dizer, embora no liberalismo, depois da história, isso não foi feito assim como os materialistas marxistas também chegaram na Suprema também, e na aplicabilidade isso também não foram não seguiram o penalista, não foram democráticos, mas aí cabe o que cabe de governante, cabe de pessoa, no próprio direito materializado na igreja, ele foi comunidade, materializado na mãe, quer dizer, o tribunal eclesiástico, essa ficção, a igreja, ela iniciou a tortura, quer dizer, eles iniciaram a tortura, quer dizer, se o próprio direito divino materializado na igreja, eles imaginam que a determinação humana, ou seja, a filosofia humana, na prática, por homens, praticada por homens. Quer dizer, isso, qualquer filosofia, o que eu fico bem claro, na cidadania, no processo da cidadania, não é isso, você vai ter aquele
povo com consciência política, o povo sem consciência política. Né? Qualquer sistema de governo, o melhor é o democrático, mas se não tiver a participação popular, a representação popular entre a classe dominante e a classe política, isso aí não vai atingir os anseios da população. E a democracia é uma coisa difícil de acontecer porque é do povo pelo povo, e quem está por cima sempre quer defender os interesses do povo. Então você coloca na sua reflexão. Isso aí tudo cita a questão até da própria da imprensa. Ela está sendo democrática. Se você fosse estender isso aí, você poderia até ficar uma mensagem, porque ela está com xenofobia em relação a regiões. Mas não, aquela coisa que é preconceituosa. Isso não é a democracia, sabe? A democracia é o direito de todos os direitos, todos os direitos da cultura, todos os direitos a participar do igual para igual, região com região, não região superpovo, não político de uma região assim, colocar assim no plano, porque a região onde há uma concentração maior de riqueza será bem mais beneficiada. Quer dizer, essa questão da imprensa, essa questão da falta de democracia. E se coloca a Constituição americana, tem que citar mesmo, né? E, na verdade, eles construíram uma grande nação aí, passou pela democracia aqui no Brasil, desde a época da primeira Constituição, era a Mioca até chegar a Vargas. O Getúlio Vargas era o pai do povo e dos ricos. Na verdade, era preciso ter o integralismo e o socialismo chegasse lá. Quer dizer, aí eles se concordaram por causa disso aí. Até chegar a 88, o Constituição de 82 é atual, que está em vigor, e na sua aplicabilidade e vigilância deveria ser acontecer mais, por isso os levantes atualmente. Deu nem necessidade do trabalho de vigilância, mas dá para tentar realçar isso aí. Se tocou uma avisa, muito bom. E os autores se situam por IFHC, né? E ele vai fazer uma coisa das notícias, né? Essa questão da IFHC, as medidas professores, 4.045 medidas, quer dizer, coisas que vai atrapalhando um pouco o espírito democrático, né? Questão de simpatização, essa coisa. E gostei demais. E na conclusão, para a gente fechar aqui, o cidadão não sabe o poder que tem. Isso deixa de correr a rebelião em defesa dos seus direitos cidadão. Quer dizer, você olha, faz o quê? O que é uma conclusão? É recapitulação e uma reflexão. É isso que você seguiu, você foi bem coerente, senão na regeneração ainda deve ter. E para fechar aqui a parte pós-textual, que se refere à referência do global, a postura do que a gente faz uma interpretação dos autores na reflexão, não é orientador. Todos esses que você orientou, mas seguiam as suas determinações, que se refere ao formato de expressão do trabalho acadêmico. E aqui nas referências, aqui, autor renomados, ela vem atualizada a referência. Parabéns aí. Faça para você aí. Eu não vou fazer considerações porque eu acho que a gente já debateu exaustivamente, né? Vinha assim, muita frequência, li, mostrar tudo que eu tinha lido, e assim, foi extremamente autônomo, buscar os autores, e foi um trabalho prazeroso, né? Porque eu acredito que seja um trabalho prazeroso ser feito. E assim, né? E assim, muito importante pedir a sua ajuda, porque apesar de eu ter todo aquele esforço, chegou uma hora que me deu um branco. Nossa, o que é que eu vou fazer agora? E assim, você soube me orientar com bastante prudência e precisão. Obrigada. E aí, né, Bruno já antecipa, talvez os levantes que estão acontecendo agora, quando fala da necessidade de acordar na sua. Parece até que eu adivinhei. Pois é, preveu, fez uma previsão do que ia acontecer no pouco tempo, né? Assim sendo, Bruno, eu vou pedir para que você e seus convidados se retirem para que eu possa deliberar a vida da sua nota, tá bom? Pode entrar. Bem, Bruno, rapidamente a banca deliberou, porque na verdade, como essa banca ela teria que ter, em se fosse virtude de força maior, teria acontecido ontem, né? Então nós já havíamos conversado antes sobre o seu trabalho.